Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Alice no País das Maravilhas. Eu recebi esse livro aqui em parceria com a Livraria Leitura. Muito obrigada, Leitura, por ter enviado esse livro para mim. Gente, vocês estão entendendo isso? De que eu fui notada pela Livraria Leitura? Ai, eu tô me sentindo muito chique, né? Então, caso vocês queiram aí, dá uma passadinha lá na Leitura, comenta que você viu esse vídeo aqui, tá? Essa edição de Alice é uma edição publicada pela Faro Editorial e é uma edição bem bonita, tá? É uma capa comum e tal, mas por dentro o livro é uma gracinha. Olha só como ele é lindinho. Ele é cheio de ilustrações, olha, ele é todo colorido, a fonte dele não é preta, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas a fonte dele é num tom de verde muito lindo e ele tem essas ilustrações maravilhosas ao decorrer da história. Mas enfim, né, deixando de lado um pouco sobre a edição, vamos conversar aqui sobre este livrinho, que foi uma experiência bem interessante, bem legal. Até então eu só havia visto os filmes, tem aquele filme classicão da Disney lá, aquela animação que eu assisti há muitos anos atrás, eu nem lembro mais como que é. E tem aquela do Tim Burton com o Johnny Depp e aquela outra atriz que eu sempre esqueço o nome dela, mas enfim, que ela é maravilhosa, que até fez a Colina Escarlate. Então temos essas adaptações, não sei se tem outra, mas foram as que eu assisti. Mas enfim, né, deixando um pouco de lado, eu acho interessante a gente comentar sobre o contexto em que esse livro aqui, ele foi composto, tá? Ele foi escrito ali no ano de 1865, na verdade publicado, né? Ele foi composto anteriormente, eu vou comentar isso mais à frente. Mas qual que é a importância do contexto desse livro aqui? Porque ele vai estar inserido num momento onde que a infância vai surgir, sabe? Como assim a infância vai surgir? Porque até certo momento, principalmente ali na Idade Média, a infância, ela não existia. Não havia esse conceito do infantil, de entender uma criança como uma criança. As crianças eram tratadas enquanto adultos. A partir do momento que elas começassem a andar e a falar e a conseguir fazer as coisas, elas já eram colocadas para trabalhar ali e dar um jeito. Então não havia a infância, essa coisa do brincar. As crianças não eram retratadas na literatura até certo momento. E se era bem raramente, como nas obras do Charles Dickens. A gente tem algumas personagens infantis, mas os livros, eles não são livros para crianças, os romances. Não, apesar de ter criança ali, não é voltado para o público infantil. Só que isso vai mudar, né? No final do século XVIII, início do XIX, vai haver essa descoberta da infância e também vai ter um aumento na alfabetização. Então isso é muito importante para o surgimento de livros como Alice, para a literatura infantil. Então isso é muito legal. E além disso também o mercado editorial estava ali em efervescência, né? Porque isso tudo coincide também com a ascensão do romance. Quem não viu o vídeo sobre romance, vou deixar aqui nos cards, vai lá ver que eu falei bem bonitinho sobre o gênero romance. Então, nesse momento, as editoras vão ver, e os escritores também vão ver um potencial na imaginação infantil e vão começar a escrever histórias voltadas para a criança. Mas aí vocês podem se perguntar, mas e os contos dos irmãos Grimm e os contos de fadas? Tem um diferencial ali, tá? Os contos de fadas, eles todos têm uma moral por trás. Não necessariamente é uma literatura feita para crianças. Os contos de fadas, em sua originalidade, eram contos bem macabros, nada voltados para o público infantil, mas aí escritores como os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen adaptaram esses contos de fadas, mas enfim, não que necessariamente seja uma história para crianças. Então ali no final do século XVIII e no final do século XIX a gente vai ter a era de ouro da literatura infantil e vai começar a surgir diversas obras, entre elas Alice no País das Maravilhas, que foi um dos precursores aí nesse gênero de literatura infantil. Enfim, como eu disse, foi publicado no ano de 1885 e esse livro ele é considerado um ponto de partida e a primeira grande obra-prima da literatura infantil de língua inglesa. Esse livro ele foi composto de uma forma bem interessante. Um dia, um jovenzinho chamado Charles Dodgson, não sei como é que fala, saiu com um amigo e mais 3 irmãzinhas desse amigo, eu não sei se também eram irmãs do Charles,
E aí eles foram fazer um passeio de barco pelo rio Tâmisa. E aí uma dessas meninas, que se chamava Alice, pediu para o Charles contar uma história. E daí que surge o Alice no País das Maravilhas. Sim, gente, Lewis Carroll é um pseudônimo que o Charles utilizou para depois publicar esse livro. Esse não é o nome original do autor, o nome dele é Charles Dodgson. Não sei como é que fala, gente, meu inglês é péssimo. Mas é isso. Então, e aí surge a história do País das Maravilhas. Então, gente, pra quem não conhece essa história, que eu acho difícil, porque esse livro já é bem canônico, aqui a gente vai conhecer a Alice, uma criança bem curiosa de 7 anos, que um dia tá ali, de boa lá assim, e vê passando um coelho de roupa, vestido de paletó e tudo, e dizendo que tá atrasado e que não sei o que. E ela fica super curiosa e vai atrás desse coelho. Só que aí ela vai cair numa toca de coelho e vai começar a cair infinitamente até chegar ao País das Maravilhas. Então a Alice vai descobrir esse novo mundo, que é um mundo completamente diferente do dela. Um mundo com várias criaturas completamente diferentes e que se ofendem bem facilmente, criaturas estranhas. E uma coisa legal nesse mundo é que, em sua maioria, os personagens são todos animais. Com exceção da Alice, o Chapeleiro Maluco e a Duquesa, não tem mais nenhum humano nessa história, né? Ah, vocês podem pensar, e a Rainha de Copas e o Rei? Bom, eles não são necessariamente humanos, já que eles são cartas. Então a gente só vai ter 3 personagens humanos na história. E se a gente contar também a irmã da Alice, que é citada aqui em alguns momentos. Mas tirando isso, o restante são todos animais que vivem ali nesse mundo. E aí a Alice cai ali nesse mundo completamente diferente, sozinha, e ela vai ter que lidar com essas criaturas e lidar também com a própria mudança que ela vai passando no decorrer da história, tanto física quanto internamente. Física como? Porque assim que ela chega, ela vai ver que ela, em diversos momentos, ela vai ter o tamanho errado para determinadas situações. Às vezes ela tá grande demais, às vezes ela tá pequena demais, então ela vai ficar mudando de tamanho o tempo inteiro. E aí a Alice, no decorrer da história, por diversos momentos, ela vai se questionar sobre quem ela é. Então tem um momento que ela vai começar, que vão perguntar pra ela quem é ela. E ela vai dizer que não sabe, porque ela já mudou tanto no decorrer daquele dia que ela já não sabe mais quem ela é. E aí é bem legal isso também. Mas eu acho interessante pontuar que, apesar da Alice mudar no decorrer da história, ela se torna mais sincera, esse livro ele não traz uma lição de moral, o que é diferente dos contos de fadas. Não sei se vocês já leram contos de fadas, mas sempre quando você termina um conto, tem lá no finalzinho uma estrofe, um trechozinho falando, dando uma lição do que você deve aprender ali com essa história. Então aqui tá um grande diferencial da literatura infantil que está surgindo aqui. A gente tem uma história voltada para uma criança, com uma criança protagonista, mas que não tem uma lição de moral ali por trás da aventura que ela passou. A Alice muda no decorrer da história, mas não vai ter aquela coisa, então gente, se você cair na toca do coelho, enfim, não vai ter aquela grande metáfora por trás da história para ensinar alguma coisa. As histórias infantis passam a deixar de ter uma moral, sabe? E está mais voltada para essa questão do divertimento, da imaginação. Então, porque o livro ele é muito visual. Então, quando você lê ele, você vai começar a imaginar esses lugares e todas essas paisagens que a Alice está passando. Então, gente, esse livro, ele é um livro bem gostosinho de ler. Eu gostei bastante. Ele é um livro que dá para ler bem rápido, né? Afinal, ele é bem curtinho. É um livro infantil, né? Então, tá aí também uma dica, caso você tenha aí alguma criança que você está querendo incentivar a ler. Alice é maravilhoso e a gente tem várias edições aí super legais, caprichadas, com várias ilustrações. Essa daqui mesmo é uma edição bem chamativa, porque ela é colorida, então não fica só naquela coisa do texto corrido. As cores que tem no decorrer do texto são bem interessantes, são bem legais, e a fonte é uma fonte bem gostosinha, ó, vou mostrar pra vocês. Então, assim, é um livro ótimo como porta de entrada para incentivar alguém ali, não só a criança, né? Porque às vezes a gente pensa na literatura infantil como um livro apenas para criança, mas não, esse é um daqueles livros que qualquer um pode ler e que qualquer um vai se encantar e se maravilhar aqui. É uma história muito divertida, muito gostosa, cheia de peculiaridades.
A Alice é uma criança muito curiosa, então ela fica fazendo perguntas o tempo inteiro aqui para essas criaturas que ela vai encontrando no decorrer da história. E, enfim, né? Esse livro ele também é cercado por algumas polêmicas, as pessoas ficam tentando entender o significado por trás das coisas aqui. A única coisa que eu digo pra vocês é, não fiquem pensando demais em teorias e tentar entender o significado e coisas do psicológico do autor. Apenas foquem na história e se divirtam, porque é uma história muito gostosa de ler. O tempo vai passar e você nem vai perceber. Na hora que você vê, você já terminou de ler o livro. Porque ele tem essa narrativa que ela é mais assim, fluida. As coisas já começam a acontecer logo no começo, então ele não é um livro muito demorado. No primeiro capítulo, a Alice já cai no buraco e já começa a história. Então ele é um livro de acontecimentos, é um acontecimento atrás do outro. E por que eu tô falando isso? Pra você deixar de tentar procurar o significado. Gente, porque assim, é uma história nonsense, não tem sentido. Não é pra você ficar procurando sentido, porque senão você vai endoidar, entendeu? Tu ficar igual o Chapeiro Maluco. Porque é uma história completamente fora da lógica. E eu acho que esse fugir da lógica dele faz com que tenha lógica ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. Eu, por exemplo, li as coisas e mesmo sendo nonsense, eu aceitava. Eu não ficava tipo assim, ah não, isso não faz nenhum sentido, que não sei o que, e tentando procurar coisas. Não, o negócio é tão sem pé nem cabeça que você simplesmente aceita. Eu acho que esse nonsense, ele faz com que a narrativa tenha um certo sentido. Eu não sei se eu tô sendo muito clara no que eu tô querendo dizer, mas quem já leu aí sabe do que eu tô falando, gente. Entende o que eu tô querendo dizer. Enfim, era isso que eu tinha pra comentar sobre essa história. Foi uma história que eu gostei bastante de ler. Eu amei a escolha da Livraria Leitura pra mim, né? Acho que eles acertaram bem. Era um livro que eu nunca tinha lido, conheci a história assim meio por alto e que foi muito interessante de conhecer. Eu gostei bastante, como eu disse, essa edição ela tá fofinha demais, tá? E é isso, gente, que eu tinha pra comentar sobre esse livro. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou se você tem interesse, o que você acha sobre essa história. Se você gostou, se você não gostou. No geral, eu vejo as pessoas falando muito bem sobre esse livro. Nunca vi ninguém falando mal, falando que detestou, coisas do tipo. Geralmente eu só vejo opiniões positivas. Então, comenta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião aqui também sobre esse livro. Lembrando que se você quiser comprar esse livrinho aqui, ó, você pode adquirir ele lá no site da Livraria Leitura, ou você pode ir direto numa unidade física, tá? Na minha cidade, infelizmente, não tem, mas pra isso eles têm um site lá, sabe? Então, comenta também que você viu esse vídeo. Ah, eu vim aqui por indicação da Sandra, tá, gente? Vamos engajar, o negócio do engajamento, tá? pra eles mandar mais. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante pro YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e entregar ele pra mais pessoas, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente crescer aqui a nossa comunidade de leitores. Todo mundo que chegar aqui é muito bem-vindo. E não esquece de deixar suas opiniões aqui no comentário, tá bom? E se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já clique aqui no botão de inscrever-se, tá? Pra gente crescer aqui o canal cada vez mais. Então é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.